Se eu conseguir, você também pode conseguir. Essa não é mais uma história triste. Pelo contrário, é uma história de vitória, é uma história de superação, é uma história de realização. Eu sou uma pessoa que desde pequeno passei por muitas coisas difíceis. Eu passei por muitas perdas de pessoas importantes. Meu pai, aos 10 anos de idade. Minha avó, que era minha segunda mãe, aos 11 anos de idade. Aos 12 anos, o meu tio-avô, que também morava aqui em casa, também se foi. Aos 17 anos, eu perdi um primo que fazia um papel de segundo pai, pois quando o pai dele morreu, o meu pai fez papel de pai para ele. E quando meu pai se foi, esse meu primo fez o papel de pai para mim. Ele estava todo dia presente aqui em casa, fazendo companhia, participando ativamente da minha vida. Essas são algumas das perdas, mas eu tive muitas outras perdas. Aos 21 anos de idade, minha mãe teve um diagnóstico. E nesse diagnóstico, os médicos deram só mais 2 anos de vida para ela. Naquele momento, o meu mundo desabou. O meu mundo acabou literalmente. E foi naquele momento que eu experimentei droga pela primeira vez na minha vida. E dentro desse mundo de drogas, minha vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo. A minha mãe, ela tá viva até hoje. Mas naquela época eu não sabia disso. Então eu entrei literalmente no fundo do poço. Eu passava noites e noites, 3 a 4 noites virados na rua, às vezes dentro de uma favela, consumindo droga, consumindo jogo de caça-níquel. Eu cheguei a ficar endividado várias vezes. Eu tive numa UTI, passei numa UTI num Natal, internado, devido a um problema de abuso de drogas. Eu tive problemas na escola, eu tive problemas em vários lugares. Mas não é sobre isso que esse vídeo se trata. Eu também tive vários empregos em várias multinacionais de nome importante e eu perdi todos eles. Eu também tentei vários projetos aos quais os que saíram do papel morreram cedo e outros nem saíram do papel por falta de motivação e por falta de acreditar neles mesmo. Eu também já fui um escritor fracassado. Em 2003 eu escrevi um livro que se chamava O Despertar dos Trabalhadores da Luz, e eu praticamente não consegui nenhuma venda, mas com tudo que aconteceu na minha vida, com todo o fundo de poço e escuridão que eu cheguei e eu encontrei, eu não desisti. Eu sempre me reergui como uma fênix faz. Eu sempre renasci dos mortos. E nesse processo de realização e nesse processo de renascimento após a morte, durante várias e várias vezes, do fundo do poço, literalmente, no mais alto que a minha escuridão pudesse permitir, eu renasci. E todas as vezes que eu renasci mais forte. Mas como eu disse, esse vídeo não é sobre vitimismo, sobre historinha triste, porque todo mundo tem história triste. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, para você que anda perdido, para você que anda no fundo do poço, para você que não vê mais esperança em lugar nenhum, existe esperança. O fundo do poço é só o mais fundo que você pode tocar, mas ele também serve como catapulta, como portal para você alavancar para o mais alto que você pode alcançar. Eu consegui. Hoje eu sou realizado. E isso não quer dizer que os problemas deixam de acontecer. O ser humano continua existindo e o ser humano vai sempre ser humano. Ele vai sempre passar por experiências humanas e tá tudo certo. Mas hoje eu sou uma pessoa centrada. Eu sou uma pessoa que conseguiu integrar todo o meu conhecimento e bagagem espiritual de forma verdadeira, não de forma teórica. Toda a minha bagagem espiritual foi aplicada na minha vida, às vezes da maneira mais difícil possível, para eu entender e compreender que aquele conhecimento espiritual era real para mim, na minha vida. E hoje eu estou aqui, do outro lado, inteiro, presente, soberano e consciente e vivo. Esse é o maior exemplo. Eu continuo vivo e melhor do que nunca. Eu estou na minha melhor fase da minha vida aos 40 anos de idade e eu vejo uma luz que eu não via antes e que eu nunca vi durante todo esse processo da minha vida pela primeira vez. Mas para isso, eu precisei passar por tudo isso que eu passei. Talvez não teria necessidade de ter sido tão difícil assim, mas em conjunto, o meu humano escolheu passar por esses processos, por esses procedimentos, para chegar onde chegou. Eu poderia aqui ficar contando muito mais da minha história triste, porque tem muitas.
Tem várias, mas como eu disse, todo mundo tem história triste e o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre dizer que, enquanto você está vivo, você sempre terá um novo dia para recomeçar. E eu tenho uma frase que eu guardo comigo até hoje, que num pedido de pizza que eu fiz muitos anos atrás, em uma pizzaria que eu havia pedido pela primeira vez, a pizzaria me enviou um recadinho. E nesse recadinho dizia: eu vou ler agora e mostrar para vocês que é real. Não tenha medo de começar do zero. Tenha medo de nunca começar. Bom apetite. Ele provavelmente vai ficar ao contrário para vocês, porque eu tô usando a câmera frontal, mas para mostrar que é real. E mexendo nas minhas coisas, há um tempo atrás eu encontrei esse bilhete e hoje eu deixo ele colado no meu armário, na entrada do meu armário, para toda vez que eu olhar para ele eu relembrar de nunca ter medo de começar do zero, e sim ter medo de nunca começar. E esse vídeo tá sendo feito para você que passa por tudo que você acha que não aguenta, que não consegue e que chegou no fim do poço e fim do limite, para te relembrar que enquanto você respira, enquanto você está vivo, você sempre pode recomeçar do zero. Agradeça por estar vivo. Comece esse novo dia como se fosse o primeiro dia da sua vida e reconstrua, e viva, e respire. Faça coisas que você sempre teve sonhos de fazer. Faça as coisas que você nunca fez. Mude sua vida, mude sua rotina. Tire seus projetos do papel e você vai ver que existe um mundo a ser descoberto, um mundo a ser explorado que você nem imaginava. E dentro desse mundo existe alegria, existe felicidade, existe vida real, existe vida pulsando, existe cor. Então não desista. Jamais desista. Sempre continue em frente. Se eu conseguir, você também consegue. Você também pode. Para quem quiser saber um pouco mais sobre minha história de vida, eu tenho uma autobiografia espiritual e metafísica contando tudo isso em detalhes, toda a minha vida, do fundo do poço até a glória, até a luz, mesclada com toda a minha bagagem espiritual. O livro não é um guia, o livro não é um passo a passo. No livro eu não tento te direcionar nem te ensinar nada. No livro eu conto minha experiência de vida, mesclada com toda a minha bagagem espiritual, do fundo ao fundo, e até a luz, e até a glória. E se você quer conhecer um pouco mais sobre minha história, basta clicar no link da bio e acessar a minha página pessoal, viniciuskate.com. Lá você pode baixar um PDF grátis com um capítulo do meu livro de mais de 700 páginas. Você tem o prólogo e o sumário e mais o capítulo 8 do livro, onde eu falo sobre aspectos. Então fica o convite para você conhecer a minha história de forma real, de forma crua, visceral, nua e humana e divina ao mesmo tempo. Tudo junto, tudo no mesmo barco. Por enquanto eu fico aqui e repito, nunca é tarde para recomeçar. Enquanto você respira a vida. E você, eu sempre vou dizer isso, você é Deus também. Você é criador da sua realidade. Não desista. O fundo do poço é só um lado da moeda. O outro lado da moeda é exatamente o lado onde habita a sua maior luz. Continue vivendo, continue respirando, seja grato e vamos pra cima, todo mundo junto. Um grande abraço.